Bom, pessoal, na última aula nós vimos o que faz a equação de Schrödinger, né? Essa equação ela descreve a probabilidade de se encontrar uma partícula num dado espaço e tempo. As soluções que a gente fala da equação de Schrödinger dependentes do tempo, elas são matematicamente muito complicadas e nós vimos alguns exemplos da equação de Schrödinger independente do tempo. Bom, retomando aqui. Para uma partícula livre de ação de forças, livre de potenciais, eu tenho uma probabilidade constante de encontrar essa partícula em qualquer lugar do espaço. Nós vimos as outras soluções para uma partícula confinada num poço de potencial. Lembra que a analogia ali que foi feita é que o poço de potencial seria uma espécie de buraco no chão, né? O que é importante a gente lembrar das soluções para a partícula confinada? Quando a partícula está confinada, ela está presa a uma força gravitacional, por exemplo, a sua energia ela é quantizada. Então, confinar a partícula em um potencial leva à quantização da sua energia. Nós vimos então, aqui eu tenho 3 exemplos de uma partícula num poço de potencial finito, que eu tenho uma energia quantizada. Então aqui eu tenho 3 estados de energia. Nós vimos também que existe uma certa probabilidade de encontrar partícula fora do poço de potencial, que esse fenômeno aqui é análogo ao fenômeno do tunelamento, né? Que é uma partícula estar além do poço de potencial, mesmo sem ela ter energia o suficiente para isso. Bom, a gente tem que lembrar, é sempre bom nesse curso, lembrar que é estranho esse conceito. Ele não é lógico, ele não segue a nossa lógica do mundo clássico, né? Toda vez que você estiver inseguro, se perguntando, nossa, mas por que é assim? Eu gosto de colocar a seguinte pergunta: por que massa atrai massa? Por que a gravidade existe? Por que massa não repele massa, por exemplo? Ou por que massa e massa simplesmente não convivem sem se atrair ou sem se repelir? A questão é que esse fenômeno da gravidade, por exemplo, ele é tão cotidiano para a gente que a gente já aceita. E esses fenômenos quânticos, que a gente também não sabe o porquê, do mesmo jeito que a gente não sabe porque massa atrai massa, a gente não sabe exatamente por que o confinamento leva à quantização, e eles nos causam desconforto porque eles são estranhos ao nosso cotidiano, tá certo? Mas a natureza se comporta assim. Uma partícula confinada num poço de potencial tem a sua energia quantizada. Agora vamos avançar um pouquinho, porque nessa aula a gente tem uma surpresa muito legal. Olha só, a gente viu que a solução de Bohr para o átomo de hidrogênio considerava a energia quantizada. Só que Bohr falava, olha, é quantizada porque sim, os raios que o elétron pode ocupar são órbitas circulares, bem definidas, em níveis de energia quantizados. E aí você perguntava, Bohr, por que ele? Não, olha, eu estou postulando e é isso aí. O Bohr ele conseguiu até calcular os níveis de energia, né? E corretamente. A solução matemática de Bohr para o átomo de hidrogênio indica corretamente os níveis de energia. Como é que a gente sabe que é corretamente? Por que a gente sabe que ele está divulgando o nível certo de energia? É simples, porque na hora que eu excito o átomo de hidrogênio, eu meço as frequências que ele emite
E essas linhas espectrais, essas frequências, estão de acordo com os degraus de energia previstos pelas contas do Bohr. Bom, se a gente lembrar que o elétron ali do átomo de hidrogênio está confinado em um poço de potencial elétrico, a gente joga lá na equação de Schrödinger, faz a conta e chega que o nível de cada estado de energia é dado por menos 13,6 dividido por n ao quadrado em elétron-volt, ou seja, a gente chega no mesmo resultado que o Bohr chegou. Aí você fala, bom, se é o mesmo resultado que o Bohr chegou, eu poderia ficar com a descrição do Bohr. Para que essa equação complicada de Schrödinger? Bom, como eu falei no vídeo, as contas que Bohr fez, elas funcionavam super bem para o átomo de hidrogênio, mas para átomos mais complexos, ele não tinha uma equação matemática que descrevesse as linhas espectrais, certo? A gente sabe que todo átomo ali da tabela periódica tem as suas linhas espectrais discretas, o que indica uma energia quantizada. Entretanto, o Bohr ele não consegue descrever a frequência de todas as linhas de todos os átomos. O que ele fez só funciona bem para o átomo de hidrogênio. Mas a gente tem mais uma pancada de átomo ali e a gente precisa descrever aqueles níveis de energia que a gente observa. Bom, a questão é a seguinte. Quando a gente coloca essa quantização de energia devido ao potencial elétrico, a gente chega em mais números quânticos que o Bohr chegou. Veja, essa solução da equação de Schrödinger, ela não é para uma dimensão como essas soluções que a gente viu. Ela é tridimensional. Bom, quando a gente faz essa conta, a gente chega em 3 números quânticos. O que são esses números quânticos? São números associados a cada um dos níveis de energia. Então, olha só. Essa solução chega em um número quântico chamado de número quântico principal, que está relacionado à energia daquele estado. Ele pode ser 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Aí eu tenho um segundo número quântico, chamado de número quântico orbital. Esse número quântico ele está relacionado à quantidade de movimento. E para um dado número principal n, a quantização da quantidade de movimento ela vai até um número anterior ao número quântico principal. Então, a questão aqui é basicamente o seguinte. Se eu estou no número quântico principal 1, o número quântico orbital vai valer 0. Se eu estou no número quântico principal 2, o orbital ele pode valer 0 ou pode valer 1. Se eu estou no número quântico principal 3, o número quântico orbital L pode valer 0, 1 ou 2, e assim por diante. Ou seja, o número quântico orbital está ligado ao principal. E aí eu tenho um terceiro número quântico, que é um número quântico magnético orbital. Esse número quântico ele está ligado à orientação desse vetor quantidade de movimento. E esse número quântico orbital, ele varia entre menos o orbital até mais o orbital. Por exemplo, se o meu número quântico orbital, eu estou num estado de energia que o meu número quântico orbital vale 2. Esse número quântico magnético orbital, ele pode valer menos 2, menos 1, 0, 1 ou 2.
Se o número quântico orbital vale 3, o magnético orbital pode valer menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Tá? Por que esse número quântico aqui é chamado de magnético? Olha que legal. Antes de seguir para a próxima imagem. É bem confuso isso, mas calma que a gente ainda vai conversar bastante sobre esses números quânticos. A questão é a seguinte: cada número quântico desse está ligado a um estado energético. O que é o principal aqui? Que todos eles são quantizados, tá certo? É tudo quantizado. Perceba aqui que eu tenho números inteiros associados a cada um deles. Tá. Agora vamos lá. Por que eu chamo esse número quântico de magnético? Veja, aqui eu tenho a emissão de energia, né? Os níveis de energia de um átomo que está na ausência de um campo magnético. Então, esse L igual a zero aqui é um estado energético ligado ao número quântico orbital L igual a zero. Se eu jogar energia para esse elétron, ele vem para cá. Esse L igual a 1 é instável, ele volta emitindo um fóton, ou seja, luz de energia HF, onde essa energia equivale à diferença de energia entre esses dois estados. Ou seja, quando eu excito esse átomo, eu observo uma linha de emissão, tá bom? Agora, se eu colocar um campo magnético nesse átomo, eu percebo que essa linha, na verdade, ela se quebra em 3. Tá certo? Então, olha só. Essas 3 linhas aqui que aparecem, elas estão relacionadas àquele número quântico magnético orbital. Ou seja, ele aparece no momento que a gente aplica um campo magnético ao átomo. É como se essa linha L aqui, L igual a 1, ela se desdobrasse em 3 sublinhas. Eu meço isso porque esse átomo excitado na presença de um campo magnético, ao invés de emitir uma linha espectral, ele emite 3. É bem interessante isso porque a gente pode utilizar desse fenômeno para medir o campo magnético de astros, de estrelas, que estão muito distantes de nós. Né? É muito maluco quando a gente pensa que eu tenho um átomo super distante e eu sei quantos Tesla é o campo magnético na superfície desse astro. Tá aí. A gente usa esse efeito. Bom, olha só. Agora vamos entender esses números quânticos e o que eles representam na realidade. Ainda que aqui realidade está meio entre aspas. Olha só, cada número quântico ali, ele está associado a um nível de energia, tá certo? E ele está descrevendo para mim a região mais provável de encontrar o elétron. Qual elétron? O elétron que está orbitando o núcleo do átomo. A gente vai ver aqui uma série de imagens de soluções da equação de Schrödinger para cada nível de energia. Então, olha só. Aqui eu tenho o elétron do átomo de hidrogênio que está no nível n igual a 1. O seu número quântico orbital L é 0 e o seu magnético orbital é 0, tá certo? Então, eu tenho essa distribuição aqui de probabilidades. Né? Essa imagem, cada pontinho aqui dessa imagem, ela representa uma posição possível
para o elétron que está orbitando o átomo de hidrogênio, como se eu tivesse tirado milhares de fotos sucessivas. E aí o que eu percebo? Que em boa parte das fotos esse elétron está aqui bem perto do núcleo e é cada vez mais raro de encontrar esse elétron na borda, tá certo? Ou seja, eu tenho uma maior probabilidade aqui no centro. Tudo bem? Agora, olha só que maluco. Se a gente for para o nível 2, com o número quântico orbital 0 e o magnético orbital 0, a gente tem isso, ó, uma enorme probabilidade de encontrar o elétron aqui perto, uma zona meio vazia e depois mais um anel aqui que indica a probabilidade de encontrar o elétron. Então, isso é uma solução da equação de Schrödinger, certo? Então, se eu estiver num elétron com nível energético N igual a 2, L igual a 0 e ML igual a 0, essa é a cara da minha distribuição de probabilidades. Agora, lembra que quando o número quântico principal vale 2, o L ele pode valer 0 ou pode valer 1. Então, aqui está um desenho quando o número quântico principal vale 2, o L vale 1 e o magnético vale 0. Eu tenho isso. Parece um altera aqui. Agora, se o L vale 1, o magnético orbital ele pode valer 0, ou ele pode valer 1, ou ele pode valer menos 1. Aqui estão as soluções para ml igual a mais ou menos 1. Né? Tá aqui. Mais 1 ou menos 1 significa isso girando em torno do eixo Z, tá bom? Por isso que não tem as duas imagens aqui, porque elas são simétricas. Então, note, cada combinação de números quânticos me dá uma região diferente de maior probabilidade de encontrar o único elétron que está orbitando o átomo de hidrogênio, tá bom? Agora vamos pegar um número quântico bem elevado. Olha só que legal. Nível 45, principal 45, o orbital 44 e o ml igual a 0. Você tem uma órbita aqui parecida com a órbita de um planeta. Isso é um resultado que está aqui só para a gente discutir uma particularidade da quântica. Olha só, a gente não consegue, por exemplo, descrever classicamente essa imagem. A gente não consegue descrever classicamente essas imagens aqui, elas são estranhas, né? Você olha para essa imagem e fala, por que tem uma região concentrada aqui no centro e um anel aqui fora? Por que tem ou desse lado ou desse outro lado aqui? Né? É estranho isso, é completamente anti-intuitivo. Agora, quando você pega um nível energético bem elevado, você fala, legal, cara, parece, por exemplo, a órbita de um planeta em torno do Sol, não é? Se a gente pegar a órbita de um astro em torno do Sol, é um círculo bem definido, concorda? Então, existe um resultado na mecânica quântica que toda vez que a gente joga um nível de energia para um N muito alto, eu tenho uma solução muito próxima àquela apresentada pela física clássica. Então percebam que as soluções estranhas da mecânica quântica elas se dão em partículas pequenas e baixos níveis energéticos. Quando eu jogo um nível energético muito grande, eu tenho uma solução mais tranquila, mais confortável de aceitar. Tá certo? Muito bem. Agora a gente está aqui falando de números quânticos para elétrons que estão orbitando núcleos de átomos. Vamos dar uma mergulhada um pouquinho maior nisso? Olha só. A gente falou do número quântico principal N. A gente falou de um número quântico orbital L. Esse número L está ligado ao principal. Nós falamos do campo magnético orbital ML, que está ligado ao orbital. Além disso, tem mais outros dois estados que estão
ligados ao elétron, que é um número quântico chamado de spin. Esse spin ele é um número fracionário, pode valer para o elétron aí mais meio ou menos meio. Isso está ligado também a um estado do elétron, tá certo? A gente não vai entrar muito nessa explicação sobre spin, tá certo? Só uma parte histórica, né? Acreditava-se que esse número estava ligado à rotação do elétron. E aí o spin vem do inglês spinning, né? Girando. Então, basicamente, acreditava-se que isso era um elétron girando num sentido, né? Por exemplo, no sentido anti-horário, isso daqui o elétron girando no sentido horário, por exemplo, em torno do seu próprio eixo. Mas contas e outros raciocínios mostraram que, na verdade, essa interpretação ela não faz sentido, não faz sentido a gente falar de rotação, mas o nome spin acabou ficando. Tá? Então, o que eu gostaria que ficasse claro aqui? Tanto o spin, quanto o número magnético orbital, quanto o orbital, quanto o principal, estão ligados a estados energéticos, tá certo? Bom, esse número principal aqui é o que os químicos chamam de camada. O número orbital e o magnético orbital é o que eles chamam de subcamada. E o spin é um estado que o elétron pode estar. Bom, existe um princípio chamado de princípio de exclusão de Pauli que diz o seguinte: dois elétrons que estejam submetidos ao mesmo poço de potencial, eles não podem ter os mesmos números quânticos. Por isso o princípio de exclusão. Eu não posso ter dois elétrons no mesmo N, no mesmo L, no mesmo Ml e com o mesmo spin. Tá certo? Pelo menos o spin tem que mudar. Muito bem. Vamos lá. Olha só que interessante isso daqui. Para cada número quântico principal, eu vou ter algumas possibilidades de número quântico orbital, algumas possibilidades de número magnético orbital, e para cada uma dessas eu tenho duas possibilidades de estados ligados ao spin. Ele pode valer mais meio ou menos meio. Tá. Para não ficar muito número, a gente fez o seguinte. As camadas, elas são ligadas ao número quântico principal, n. Isso é numérico mesmo. Já as subcamadas, a gente associa uma letra. Para L igual a 0, a letra é S. Para L igual a 1, a letra é P. Para L igual a 2, a letra é D. E assim por diante. Agora, vamos contar algumas coisinhas aqui. Vamos lá. Quando o número quântico principal vale 1, o L obrigatoriamente tem que ser 0. Quando o L vale 0, o Ml, o magnético, também vale 0. O spin pode ser meio ou menos meio, ou seja, na camada N igual a 1, L igual a 0, que é a camada S, e Ml igual a 0, cabem 2 elétrons. Já viram isso na vida? 1, S, 2. Vamos continuar? Quando o N vale 2, uma das possibilidades é que o L valha 0. Quando o L vale 0, o Ml vale 0. Nesse caso, eu tenho a possibilidade do spin valer mais meio ou menos meio, ou seja, nesse estado energético cabem 2 elétrons.
2s2. Só que quando o número quântico principal vale 2, o L pode valer 1 também. Lembra que o L ele vai até um número a menos do que o principal. Então, quando o N vale 2, o L pode valer 1 e o ML pode valer 0, mais 1 ou menos 1. E para cada um desses casos, eu tenho o spin podendo ser mais meio ou menos meio. Então, olha só, aqui eu tenho mais ou menos meio, mais ou menos meio, mais ou menos meio. Cabem aqui 2, 4, 6 elétrons. Então, nesse estado 2p, cabem 6 elétrons. Vocês já viram isso? 2p6. O que a gente está construindo aqui? A gente está construindo a distribuição de Linus Pauling. Olha só, quando o N vale 3, o L pode valer 0. Nesse caso, o ML vale 0, número de elétrons 2, né? Spin mais ou menos meio nesse subnível. Só que quando o N vale 3, o L também pode valer 1. E aí o ML vai mais 1, 0 ou menos 1. Para cada um desses estados, eu posso ter o spin valendo mais ou menos meio, 6 elétrons de novo. 3p6. Só que quando o N vale 3, o L pode ir até 2, né? Que é a camada que a gente chama de D. Se o L vale 2, o ML pode valer de menos 2 até mais 2. Em cada caso aqui eu tenho o spin valendo mais ou menos meio. Então eu posso ter em cada nível aqui 2 elétrons. Se a gente contar no total dá 10. Ou seja, aquela distribuição de Linus Pauling que vocês aprenderam a fazer é basicamente distribuir os elétrons nos níveis energéticos de um átomo. E esses números são nada mais, nada menos do que números quânticos entregues para nós pela equação de Schrödinger. Tá certo? Isso é muito legal, não é? A gente conseguiu aqui, quase que apagando a luz do curso de física, explicar um dos primeiros tópicos que vocês viram no estudo do átomo em química. Agora, lembra que cada estado desse está ligado a uma resolução da equação de Schrödinger e cada estado desse está ligado com uma região de probabilidade de encontrar o elétron. Então, olha só. Isso daqui é o orbital S. Ele é um orbital esférico. Aqui é o orbital P. Esse número que está embaixo aqui, esse índice, é o número magnético orbital. Então, para isso daqui é o orbital L igual a 1, ML 0. Aqui é L igual a 1, ML 1, L igual a 1, ML menos 1. Tá certo? É bem confuso, né? Então, aqui o orbital P é quando o número orbital vale 1. Quando o número orbital vale 2, a gente tem o orbital D. E aí o ML pode ir de 2 até menos 2. Então tá aqui. Essas são as zonas de probabilidade de encontrar o elétron nesses estados energéticos. E aqui para o orbital F, que é quando o número quântico orbital vale 3. E esse índice que vai de menos 3 até 3 é quando a gente aplica um campo magnético e ele se desdobra em todas essas possibilidades de órbita que vocês estão vendo. Ou seja, não é uma órbita circular bonitinha igual do planeta em torno do Sol. São essas órbitas esquisitas aí. São as regiões de probabilidade de encontrar o elétron. Para cada nível energético, ele assume uma região de maior probabilidade de ser encontrado.
Vou apresentar agora um desenho que é a mesma coisa, só que é um desenho um pouquinho mais bonitinho. Olha só. Tá aqui. Essa é a solução da equação de Schrödinger para um poço de potencial elétrico. Percebam que é uma coisinha bastante complicada. E aqui são as zonas de probabilidade. Vocês estão vendo aqui 3 números, né? 3 números. O primeiro número é o N, o segundo número é o L e o terceiro número é o ML. Tá certo? Então, olha só. Para o nível 2 e os orbitais 0, eu tenho isso. Para o nível 3, isso. Para o nível 4, aqui embaixo, isso. Agora, quando o nível principal vale 2, o orbital vale 1 e o magnético vale 0, eu tenho isso. Agora, quando o principal vale 1, o orbital vale 1 e o magnético orbital vale 1, eu tenho isso. Tá certo? Então, cada desenho desse, eu vou ter uma zona de probabilidade de encontrar o elétron. Quando a zona aqui está quase branca, é uma altíssima probabilidade. Quando ela vai ficando um pouquinho vermelhinha, a probabilidade cai um pouco. Quando ela fica roxinha, a probabilidade é bem menor. E quando é preta, a probabilidade está tendendo a 0. Tá certo? Isso aqui está válido tudo para o átomo de hidrogênio. Beleza, pessoal? Então, o que a gente aprendeu nessa aula? A gente aprendeu que cada estado energético para o elétron que está orbitando o núcleo de um átomo, eu tenho um desenho não de posição, mas de zona de probabilidade de encontrar o elétron. Tá certo? E como esse elétron ele está confinado num potencial, esses níveis de energia eles são quantizados. Isso explica o nome dessa área da física, física quântica. O quântico vem de quantizado, nível energético quantizado. Beleza? Então, vou deixar vocês aí refletindo sobre isso, porque eu tenho certeza que essa aula foi bastante densa.